Paz seja convosco. Estamos mais uma vez unidos, juntos, claro, né? Unidos e juntos, né? Aqui na casa do Senhor, buscando louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. Estamos com o objetivo de buscar o seu entendimento, buscar o seu conhecimento, buscar a sua face. Precisamos que o Senhor nos oriente. Vivemos dias maus, dias que são proclamados na palavra como maus, em que as pessoas elas são amantes de si mesmas, elas não têm afeto pelo próximo, descartam as pessoas como se fossem qualquer coisa. E além de tudo, vivemos um conflito espiritual no coração das pessoas, porque as pessoas não sabem o que crer. Muitas igrejas, inclusive igrejas no dia de hoje, em vez de estarem comemorando a reforma protestante, estão comemorando o Dia das Bruxas. O que há de problema no Dia das Bruxas? É só mais uma festa? É só alegria? Se fosse só isso, não haveria problema. O problema é que a gente vai permitindo que essas coisas elas entrem nas nossas vidas, sem ao menos a gente tentar entender de onde vem, qual que é a raiz das coisas. Você não tem como participar de coisas simplesmente porque está participando. E aí você tem que entender que tem implicações espirituais também em relação a isso. E nós vemos isso no contexto de festa junina, a gente vê isso no contexto de carnaval, a gente vê isso no contexto de Halloween, em que as pessoas elas acham que não tem nada a ver. Quando nós vemos os cultos pagãos, a gente vê a grande similaridade, a grande similaridade em relação às práticas que eram condenadas no Antigo Testamento. E por mais que nós achemos que não tem nada a ver, as Escrituras dizem que tem e tem muito a ver. E nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. O culto às bruxas é uma adoração a Satanás. E mesmo que seja de brincadeirinha, continua sendo uma adoração a Satanás. Satanás e as suas hostes malignas. Nós somos seres espirituais e nós vivemos no mundo material com conotações espirituais, nós temos que tomar cuidado com isso. Então eu vejo as pessoas postando aí fotinha, mesmo dentro da igreja, fotinha de máscara com cara feia, com cara de vampiro, com cara disso, com cara daquilo. Cuidado. Pode ser o primeiro abismo para chamar outros abismos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor por mais esse dia de vida. Agradecemos, Pai, porque podemos comemorar o 504º, acho que é isso que fala, 504, não lembro como fala, quarto aniversário da Reforma Protestante, em que homens se dedicaram à proclamação da verdadeira palavra, em que pessoas elas se incomodaram em relação ao que estava acontecendo e se posicionaram. Estamos aqui nesta manhã, Pai querido, buscando ouvir a Tua voz, buscar conhecer os Teus ensinamentos. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos dê direção e nos guie. Me capacite também na exposição da Tua santa e bendita palavra. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Três, quatro, quatro. Barulhão, o jardim onde Cristo me espera é lugar de delícia e de paz. A certeza de Sua presença dá-me vida feliz e eficaz. Ó, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei,
e contente serei de minha alma aos teus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, eu lhe ponho meus males e dor. E por bênção de Deus confortado, dou louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei e contente serei, de minha alma aos teus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, quer também te acolher, meu irmão. Vem fluir a incessante bondade que promana do seu coração. Oh, que lindo jardim, um jardim de oração, onde as flores são graça e poder, onde Cristo Senhor abre as portas do amor. Eu me sinto feliz em viver. Sei lá? 406. Perdão real vos entregou o Rei, Senhor dos altos céus. Corajosos, pois, e firmes combatei, por Cristo eterno Deus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem entreguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Transformado já os negros batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, nas hostes do Senhor. Sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Quem a Cristo segue sem esmorecer, na luta porfiar, galardão glorioso tem de receber do seu celeste lar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. E após sejamos a Jesus fiéis e ao seu real perdão. Os que da vitória colhem os lauréis, com Cristo reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. 457? Eu ia perguntar se alguém tinha comigo. Qual que é? 57. Descendo. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar,
que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e os seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. E pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas gostoso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia. Graças a Deus. Nosso breve período de oração. Quero pedir para a nossa irmã Diego fazer uma oração para os enfermos, por gentileza. Senhor meu Deus, meu Pai, te louvamos, te bendizemos por esse dia, Senhor, pelo dia do Senhor, por estarmos em tua casa. Grande é a tua misericórdia, a tua graça sobre nossas vidas, Senhor. E mais uma vez podemos comprovar, Senhor, o teu amor por nossas vidas. Colocamos em oração, neste dia, os enfermos, em especial os enfermos da casa do Senhor, a irmã Lourdes, tia da Esther, irmão Cláudio, irmã dos Reis, e também a mim, Senhor. E todos aqueles, Senhor, do qual se encontram hospitalizados, aqueles que estão em tratamento em seus lares, que a tua graça e a tua misericórdia alcance a todos. Carecemos, Senhor, da tua ajuda, que não falte um tratamento adequado para cada um, que não falte um medicamento, aqueles que dependem de rede pública, que o Senhor esteja no controle de todas as consultas, medicamentos. Sim, Pai. Que Deus nos ajude para que os teus filhos, Senhor, possam te glorificar. Enfermo, mas que queremos também ter saúde, Senhor, para te glorificar também com saúde, meu Deus. Que teu nome seja bendito a todo momento. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sebastião, por gentileza, peço que você ore pelos missionários, igreja perseguida. Soberano Deus, nosso Pai, nesta manhã de domingo, na tua casa de oração, colocamos, Senhor Deus, na tua presença, a igreja, os missionários, os pastores que estão levando a tua palavra, aqueles que não te conhecem, Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor proteja, Pai, esses missionários, pastores que estão em várias nações deste planeta Terra, protegendo, guardando, livrando de todo mal, colocando a armadura de Deus e o escudo da fé, para que seja coroado de êxito, Pai, que eles sejam mensageiros e atalaias do Senhor, levando a tua palavra da salvação. Nesse instante, Senhor Deus, protege as igrejas, protege, Senhor Deus, todos os pontos de oração em todas as nações desta terra, Pai, para que seja um luzeiro da escuridão, trazendo a luz da salvação eterna que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, seja com os missionários, pastores e com as igrejas, Senhor Deus, em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje comemoramos 504 anos da Reforma Protestante, em que homens se levantaram ao custo da sua própria vida, com o objetivo de que você pudesse ter um Evangelho verdadeiro. E nós podemos comemorar isso de várias formas, e a forma que nós vamos comemorar é estudando a Palavra de Deus. É uma forma de honrar estes homens, essas pessoas, mas em especial glorificar o nome de Cristo, o seu sacrifício. Quando nós nos dedicamos ao estudo da Palavra, nós reconhecemos também que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é algo que foi importante e é importante para as nossas vidas. Estamos trabalhando pecados intocáveis ou pecados sutis. E o tema que nós começamos na semana passada foi ingratidão. Fazendo o nosso breve resumo, nos tempos bíblicos nós falamos que a lepra era uma doença repugnante, que afastava as pessoas do convívio social e familiar. Não se poderia conviver com uma pessoa com lepra dentro de casa. Ela era colocada num canto à parte, num local à parte, fora da cidade. E ela, sempre que ela tinha que se movimentar, alguns falavam que ela andava com um sino no pescoço, e gritando quando se aproximasse de algum povoado, de algum grupo de pessoas, se declarando como imunda. E aí na sequência nós lemos o texto de Lucas 17, de 11 a 19, que fala sobre a cura dos 10 leprosos, em que 9 não voltaram, apenas um. E aí nós sinalizamos a condição da ingratidão. E perguntamos por que aqueles homens eles foram tão ingratos, de terem a sua saúde restaurada, restituída, e não voltaram para agradecer a Jesus Cristo. Ponderamos também a respeito da dificuldade que nós, como cristãos, nesse ano de 2021, nós somos ingratos. Nós não conseguimos ou não queremos reconhecer a grandeza de Deus. E citamos uma série de possibilidades, entre elas quantas vezes nós, desde que fomos salvos, agradecemos a Deus pela nossa salvação. Deus perdoou os nossos pecados através da morte do seu Filho e nos revestiu de uma retidão completa, plena e absoluta em Cristo. Mesmo assim, nós esquecemos de agradecer a Deus. Há muitos anos atrás, mais de 20, eu li um livro chamado Dom do Espírito Santo. Não é um livro reformado, ele tem uma série de ensinamentos que não são bíblicos, mas que leva exatamente esse contexto de você dar um bom dia ao Senhor, de você agradecer realmente a Ele todos os dias. E nós temos que fazer isso não de uma forma automática, mas de uma forma consciente. Nossa vida toda deveria ser um agradecimento contínuo. E quando você para pensar nas bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida no dia de hoje, você deveria realmente ser grato. Nós deveríamos ser gratos. Desde o ar que nós respiramos até a possibilidade de respirar esse ar, a possibilidade de você estar acordado, de você ter um local. Sebastião sempre fala sobre o privilégio de nós estarmos na casa do Senhor, que milhões e milhares de pessoas gostariam de estar numa situação como a nossa, e nós realmente não temos entendimento e conhecimento disso, e simplesmente nós descartamos. Lemos também o texto do Deuteronômio, capítulo 8, versos de 11 a 14, versos 17 e 18 também, em que esse texto falava que nós temos que tomar um cuidado tremendo para que nós não nos esqueçamos do Senhor, porque Ele nos dá prosperidade, Ele nos dá saúde, Ele nos dá toda a sorte e cuidados, e nós temos que entender que não é a força do nosso braço. Também falamos que nós achamos normal receber todas as provisões materiais e bênçãos espirituais que Deus tem nos despejado, nos concedido. E quando nós fazemos isso, nós aceitamos o pecado da ingratidão como algo normal. Se você parar para pensar hoje, você teve alguma atitude de gratidão perante Deus desde que você acordou? Claro que você não precisa responder, tá? Mas se você parar
desde as 8 horas, 7 horas que talvez você tenha acordado, até agora, você em algum momento agradeceu a Deus por alguma coisa? Agradeceu pelas coisas básicas e pelas coisas não tão básicas assim? Agradecer a Deus por suas bênçãos é vontade dele, ou seja, é uma ordenança. E toda vez que você não o faz, você demonstra o pecado da ingratidão na sua vida. Não honrar a Deus nem lhe ser grato são características evidentes da sociedade atual, como também a decadência cada vez maior da nossa época. Um símbolo da nossa sociedade de hoje, ingratidão. E não é algo que é relegado à nossa sociedade nesses dias, mas é algo que faz parte do ser humano. O ser humano ele não é grato ao Senhor. A gente vê isso lá em Adão e Eva, não há gratidão. Pelo contrário, há cobiça, há orgulho, há a vontade de querer algo mais do que eles teriam. Então você vê que não se pesa. Quando você não pesa o que você vai perder em relação àquilo que você vai decidir, é um pecado, é ingratidão. As pessoas, a gente viu uma série de drogas esses últimos dias, eu e Rosângela, e a gente vê que as pessoas elas declaram a dependência química como uma doença, mas ninguém trata a ideia de que você, no momento inicial, a menos que de uma maneira muito diferente, você tenha sido obrigado a se drogar, o que não é o caso, a pessoa ela troca a vida dela saudável por uma droga, e pode ser álcool, pode ser fumo, pode ser qualquer coisa. Esta condição de você ser ingrato e optar por uma coisa que é contrária às ordenanças de Deus, te mostra a sua ingratidão. Nós falamos no começo sobre o contexto do Halloween versus Reforma Protestante, e a gente não pode querer que a grande maioria dos cristãos saiba o que é a Reforma Protestante, porque eles não sabem nem quem é Jesus. Estão na igreja, vêm, cultuam, entregam os seus dízimos, participam da Santa Ceia, mas não sabem quem é Jesus. Mas daí para você partir para uma festa pagã totalmente adversa, contrária àquilo que Deus ele diz como certo, será que não tem alguma divergência nesse cristianismo? Será que não era para a pessoa ela se sentir pelo menos incomodada em relação a isso? E ela está na igreja ouvindo uma palavra, e aí em contrapartida ela agir em outro lado da mesma maneira que o mundo está agindo? Na verdade, a descrição da depravação moral que nós lemos em Romanos capítulo 1, versos 24 a 32, pode ser aplicada quase que ao pé da letra à época que nós vivemos. Nós vivemos dias maus. Será que isso não é mais uma vez um julgamento de Deus por deixarmos honrá-lo e agradecê-lo? Será que o que nós vemos na sociedade de hoje não é como aconteceu em Romanos, em que Deus viu aquelas pessoas que eram indesculpáveis perante Deus em relação a todas as coisas que eles viam, e eles agiam daquela forma, e Deus os entregou ao seu próprio coração milhares de anos atrás, e nós vemos a sociedade nossa hoje igualzinha. Será que Deus não está entregando os seres humanos aos seus próprios corações? Não é novamente a manifestação do juízo de Deus pela falta de gratidão do homem? Pela falta de reconhecimento de que tudo que nós temos realmente provém dele? Porque olhar apenas para as dificuldades e não olhar para o que ele tem feito. Eu falava isso bastante com a titia, em momentos de crise e dor dela, e eu de uma maneira, a gente tentava consolar de qualquer maneira, e não conseguia. Eu falava assim: tia, você poderia estar numa situação pior. Ela falava: pior? Eu falei: é pior. Imagina que não tivesse ninguém para cuidar de você. Imagina que você estivesse no hospital público, em que você não tivesse nenhum tipo de cuidado. Se tivesse numa cama, e se tivesse numa cama era bom, e se não tivesse numa cadeira. E ela, no meio da dor, ela não conseguia acreditar nisso, e ela... Mas será que nós, na nossa plena saúde, você tem dificuldades? Sim. Mas será que a sua dificuldade, ela realmente é uma motivação para você não dizer obrigado, Jesus, pelas coisas que você tem? Na questão do saber dos mandamentos e saber e não praticar,
Lá no livro de Tiago fala isso, né? De você saber, mas colocar em prática, né? Ser operoso, né? E é como um exemplo que ele dá de você olhar no espelho e você não praticar, você acaba esquecendo do seu semblante, né? Então ele fala isso, de você saber dos mandamentos, mas ser operoso, colocar em prática o que você lê, o que você estuda na palavra, né? Como cristãos, certamente você não deseja contribuir para o juízo de Deus sobre a sua vida, ou você quer? Você quer juízo? Quem quer juízo de Deus, levanta a mão. Ninguém, né? Quem quer a bênção de Deus? Entendeu? Certamente você não quer contribuir para que Deus te castigue ou nos castigue. Todavia, assim o faremos se com a sociedade em geral deixarmos de prestar a Deus o agradecimento que lhe é devido. Se você não for uma pessoa grata, você se une à massa da sociedade que não agradece a Deus. E aí me vem na cabeça aquela cena de Abraão intercedendo por seu robô. E ele fala: Deus, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, se tiver 5. Deus fala: se tiver, eu não destruo não. E aí ele destruiu. Por quê? Porque não havia justos. Será que se nós não começarmos a agir como cristão, Deus ele não reverte esse julgamento e a gente pode viver uma vida mais plena? Mas nós temos que ser gratos, nós temos que reconhecer essa grandeza de Deus. O fato é que talvez sejamos os mais culpados por tudo isso. Afinal, como cristãos, deveríamos ter mais discernimento. Não adianta você querer esperar que a mudança parta da sociedade. Tem que partir de você. Tem que partir de mim. A igreja como um todo, ela tem que se levantar de uma maneira grata a Deus, para que Deus olhe para aquele povo. E a Rosane vinha citando um versículo no carro: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu virei e restaurarei essa terra. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Como que eles vão se converter se não há quem pregue? Jesus deixou claro, Lucas 12:48. Diene, por gentileza. Lucas capítulo 12, verso 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor. Não. É isso, né? 12:48. Então a referência está errada, desculpa. Então eu vou ler só o texto, tá? Me perdoe. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. O que isso está dizendo? Apesar das pessoas cantarem nas igrejas, o melhor de Deus ainda está por vir, nós como cristãos verdadeiros, nós sabemos que não tem nada melhor do que Jesus Cristo. Não há nada melhor, não há nada mais a se esperar, a não ser talvez a segunda volta de Cristo, mas não é o melhor de Deus, não há algo diferente. Nós já temos o melhor de Deus. No livro de Efésios, capítulo 1:3 ou 3:1, ele fala que Deus já nos concedeu toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, não há uma bênção maior a ser derramada sobre as nossas vidas. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, muito mais se pedirá. Deus espera que nós sejamos gratos, que nós busquemos. A palavra de Deus diz que eu sou muito bom de endereço, não. Tá? Mas diz assim que a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, ela está aguardando que você se manifeste. Não é como o culto pet, né, que a gente postou lá na igreja. Não é o culto pet, não é o resgate espiritual dos bichinhos. Não. A criação, ela geme para que Deus ele possa restaurar essa terra. Nós temos que converter realmente os nossos corações.
por acreditarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, temos mais obrigação de obedecer-lhe, e parte de nossa obediência e dar graças a Deus sempre e por todas as coisas. Se você não consegue agradecer a Deus pelas bênçãos dele, como é que eu posso passar para o próximo tópico, que é agradecer a Deus pelas coisas ruins que acontecem? Se a gente não consegue ser fiel no pouco, como que nós vamos ser fiel no muito? Não há dúvida de que o aumento da decadência moral ao nosso redor é horroroso e realmente assustador. Ficamos imaginando até onde a coisa vai. Até onde a coisa vai. Até onde a maldade do ser humano, a ingratidão do ser humano vai. Achou esse lá? Não pensei que estava procurando, senão não. Mas antes de julgarmos essas pessoas, temos de nos perguntar se não contribuímos de algum modo para a sua decadência moral, quando deixamos, juntamente com elas, de prestar honras a Deus e dar graças a Ele. Honras ao Senhor, gratidão ao Senhor. Nós temos que entender que nosso Deus, Ele é digno de glória, honra, louvor, poder e majestade. E quando nós não fazemos isso, nós cometemos pecado e nós contribuímos para a decadência espiritual da sociedade. Temos de dar graças sempre e por todas as coisas. Temos de dar graças especialmente quando recebemos uma provisão extraordinária de Deus ou a libertação de alguma circunstância difícil. Compartilhe. Fale do que Deus tem concedido a você. Fale do que Deus tem derramado sobre a sua vida. Compartilhe com as pessoas a alegria da salvação. Fale com elas. Já confessei para vocês a minha tendência de ficar ansioso diante das possibilidades da vida. Eu tenho esse problema. Eu fico ansioso. E isso é pecado. Nós já tratamos isso. Talvez os pequenos incidentes que me causam ansiedade possam ser nada para você. Ah, pastor, você está preocupado com isso? É sério mesmo? A vida, contudo, é cheia de eventos que nos atrasam, nos incomodam, nos importunam ou atrapalham os nossos planos, e nós não gostamos de ter os nossos planos atrapalhados. Eu acho que sua referência estava certa, pastor. É? Porque ela começa na parte já mais na frente, né? Ah, tá. Entendeu? Ah, então tá. Dados mesmo de final. Ninguém viu, né? É, no finalzinho. Ela só a parte B, eu não coloquei parte B aqui. A vida, contudo, é cheia de eventos que nos atrasam, nos incomodam, atrapalham os nossos planos, e ninguém gosta de ter os planos atrapalhados, não é mesmo? Semana passada eu perguntei: ei, Jenny, eu estou com saudade. Você falou assim: poxa, pastor, eu saí, fui para o ônibus, não sei o que e tal, o ônibus não passava, eu voltei, deitei, não sei o que. Eu duvido que ela ficou feliz. Não. Falou assim: glória a Deus que o ônibus atrasou, eu fiquei uma hora no ponto. Mas a gente tem que ser grato. A gente não sabe o desfecho das coisas. E aí até fica parecendo que a gente é muito místico, né? Ah, se Deus ele impediu de eu ir para a igreja porque poderia acontecer alguma coisa. Sim. Eu lembro que certa vez você estava no ônibus, o ônibus deu uma freada, caiu e você ficou troncho quanto tempo? Entendeu? Nós não conseguimos acalmar o nosso coração e colocar nas mãos de Deus quando os nossos planos eles se frustram, por menores que sejam. Nós ficamos incomodados. Em meio a esses acontecimentos, nós devemos lutar contra a ansiedade e também com a irritação. E quando Deus nos dá o alívio, e quando Ele nos livra de tais ocorrências, devemos fazer questão de agradecer. Então nós temos que aprender a ser gratos. E aí eu vou passar para a segunda parte da ingratidão, porque até agora eu estava falando sobre ingratidão. Isso aí parece daqueles filmes, como é que chama? Sim, medievais. Sabe de nada. Sabe de nada, entendeu? Fica no foco do ventilador aí, querido. Já deu graças a Deus pela sua posição que abaixou? Se nós. É muito doido isso. Lógico que nós vamos tratar isso, né?
Nosso objetivo não é que você agradeça a Deus porque você quebrou a perna, não é isso, entendeu? Nós vamos falar. Em todas as circunstâncias nós temos que ser gratos. Pior que é. Pior que é. Eu lembro que eu ainda estava namorando a Rosângela, não conhecia nada de teologia reformada, pelo contrário, né? A gente era da bagaceira, né? Do pé. A Rosângela era um pouco mais comedida, mas eu deitava e rolava, né? E aí um dia eu estava lá na casa dela, quando eu saí, a porta do meu carro, ele tinha aberto a porta com o som. Então o cara pegou, apoiou o joelho na base, né? Perto do vidro assim, e puxou, né? Era um Corsa que eu tinha, aquele semiru assim. E sabe o que é a primeira coisa que eu falei? Quando foi aquilo? Você lembra disso? Quem adivinha? Hã? Quem adivinha o que é que eu falei quando eu vi aquela cena da porta toda torta? O que eu falei? Graças a Deus. Você acredita nisso? Eu não sei de onde veio isso, mas eu olhei para o céu e falei, Deus, graças a Deus. Deve ter sido, entendeu? Deve ter sido o dia da minha conversão. Foi muito interessante, eu não sei por que eu falei aquilo, mas já era o entendimento de que aquilo poderia ter sido ocorrido quando eu estivesse no carro com a Rosângela, que eu estivesse sozinho no carro, que pudesse ter algum dano maior. E aí depois voltaram a fazer a mesma coisa. Eu arrumei na marra o negócio, não mandei arrumar, e eles foram lá entortados de novo, né? Entortados de novo. Em todas as circunstâncias, pior que é. Usemos as contas a pagar mais um pouco com o nosso tempo. Suponhamos que eu ou você não tenhamos os recursos para quitar na nossa conta do dia. Mesmo assim, eu devo agradecer a Deus? Antes de você responder, insira ainda mais nessa história algum contratempo, seja uma situação real, uma situação que não espera que você espere que nunca lhe aconteça. Então, sai dessa condição teórica que eu estou falando e pensa numa situação literal sua. Aconteceu um revés na sua vida. Aconteceu alguma coisa desagradável na sua semana? Passou não? Ou foi tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Não, aconteceu. Pensa nisso. Agora, nesse caso, você deve agradecer a Deus pela situação? A pergunta é: devemos agradecer a Deus quando as coisas não saem do jeito que nós esperávamos? A resposta é sim, mas é de uma maneira diferente. Quebrou a perna. Deus, obrigado porque a minha perna quebrou. Ai, ai, ai. Não. Roubaram meu carro. Queimou o feijão, queimou o celular, sei lá, qualquer coisa, está amarrado, entendeu? Não chegou nada. Mas a gratidão nossa, ela não tem que ocorrer pelo fato ter ocorrido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vamos explorar um pouquinho mais isso aí antes de apresentar o conceito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Pode ler, gente. Mas lê direito agora, senão você não vai mais ler. 5, 14? 18. Não confunde não. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo Dai graças. dai graças. Efésios capítulo 5, verso 20. Capítulo 5:20. Efésios 5:20. Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São 2 mandamentos? Sim ou não? Não. São 2 ordenanças? Hã? Acho que é. Oxe, ele está ordenando, em tudo dai graças.
Agradece a Deus. O apóstolo Paulo está falando em Tessalonicenses. Agradece a Deus. Ele não está perguntando se você acha, se você quer, se você está com vontade, é só quando tiver tudo certo. Não, ele fala, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não é nem de Paulo. Não é nem de Paulo, é de Deus. A vontade de Deus é que você agradeça, seja grato. Em Efésios capítulo 5, verso 20, ele fala, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de serem duas ordenanças, elas são diferentes. Ao analisar o texto de Efésios, Paulo nos exorta a desenvolver o hábito de ser gratos continuamente por todas as bênçãos que Deus graciosamente derrama sobre nós. Ou seja, ele ordena, ele nos exorta a termos um coração agradecido. E coração agradecido é uma característica de uma vida cheia do Espírito. Então, o contexto de Efésios é: desenvolva o hábito da gratidão. É um hábito, como é um hábito de tomar água. Minha mamãe passou lá um texto essa semana e falou assim: leia por favor. Aí falava que para as pessoas de terceira idade, a partir de 50 anos, eu falei assim, será que a minha mãe está realmente falando que ela tem a terceira idade? Entendeu? Eu nem respondi. Mas ela está falando sobre beber água. Como que você aprende a beber água? Bebendo água. Se você é acostumado a beber Coca-Cola em todas as refeições, você cria um hábito. Se você cria o hábito de não beber nada nas refeições, então minha esposa, ela estudou, procurou e viu, entendeu que o líquido na refeição, ela estraga a digestão. E aí nós temos o hábito de não beber nas refeições. Mas isso começou como? Bebendo nas refeições. Nós estamos deixando. Gratidão também é um hábito. Esse hábito de glorificar a Deus, que eu já falei para vocês que eu tenho desenvolvido, é algo que criou-se em mim um hábito. Então, quando eu abro os meus olhos de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus, glorificar a Deus. É automático. O meu ser, ele já automaticamente ele já vai fazer, independente do que estiver acontecendo. Eu já desenvolvi o hábito. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 20, ele está falando, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Jesus Cristo. Ele está falando, desenvolva o hábito de ser grato a Deus. Nós já falamos na aula passada de você desenvolver o hábito, por exemplo, de você andar na sua casa e falar, Deus, obrigado porque eu tenho uma geladeira, obrigado pelo micro-ondas, obrigado pelo sofá, obrigado pelos meus gatinhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela energia elétrica. Obrigado. Quando você começa a desenvolver isso, você vai fazer este hábito da gratidão ser em todos os momentos. E quando você reconhece que a situação ela está boa, você realmente está recebendo o melhor de Deus todo o tempo, quando acontece o revés, você olha para aquilo e fala, é tão pouco perante aquilo que Deus tem me concedido, e você simplesmente não é ingrato. Agora, se a sua vida não é uma vida de gratidão, o que acontece? Qualquer revés, ele já te leva ao quê? A murmuração e reclamação. No versículo de Tessalonicenses, contudo, Paulo nos exorta a dar graças em todas as circunstâncias, mesmo quando não sentimos gratidão por um acontecimento. E aí é diferente. Em Efésios ele fala, seja grato por tudo, em especial as coisas boas. O apóstolo Paulo em Tessalonicenses, ele nos instrui a nós sermos gratos, independente da situação. E aí primeiramente você desenvolve o hábito da gratidão, para depois você começar, quando vier o revés na sua vida, você ser grato a Deus, não pelo revés, não pelo problema, mas sim porque Deus, que controla todas as coisas, Ele vai transformar naquele momento em algo que seja bom. E nós vamos definir o que é bom. Bom não é necessariamente a fuga da cova dos leões, não é necessariamente a fuga da fornalha ardente e nem a fuga da cruz. Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, Luísa, por gentileza. Romanos o quê? Romanos capítulo 8, versos 28 e 29.
Será que Paulo está pedindo que tenhamos força de vontade e agradeçamos da boca para fora, mesmo quando em nossos corações só existe decepção? Romanos capítulo 8, versos 21 e 29, voz alta, por gentileza. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que todas as coisas, da mesma maneira que nós temos que ser gratos por todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Está falando com o ímpio ou filho? O filho, filha, filho de Deus. Tudo o que acontece na minha vida, tudo o que acontece na sua vida, Deus faz com que isso coopere para o bem. Na continuidade do versículo ele fala, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. No Rosângela, nesse mesmo capítulo, verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos de novo voltar para os dois textos, Tessalonicenses em especial. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quem escreveu Tessalonicenses, escreveu Romanos. A menos que Paulo tenha ficado louco, a ideia dele é a mesma. Tudo bem? Isso é claro, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que são filhas de Deus, cooperam para o bem. Que bem é esse? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Que bem é esse? Sermos semelhantes a Jesus Cristo. O que coopera para o bem? Que bem é esse? Pastor, eu estou com câncer, eu quebrei a perna, roubaram meu carro. O que coopera para o bem na sua vida? Isso te transforma mais semelhantes a Cristo. Dói, dói. Incomoda, incomoda. Mas o projeto de Deus é fazer você semelhante a Cristo. E essa luta e dificuldade vai ter este propósito, este bem. E as pessoas acham que o bem é o livramento. E a gente esquece de Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. A gente esquece que os apóstolos não foram cortados pelo meio. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Jogaram João num tacho de óleo ardente. Jogaram os cristãos da igreja primitiva para os coliseus. Como isso pode ser o bem? Transforma a pessoa mais próximo à figura de Cristo. Já comentei com vocês, Coliseu Romano, aquele povo todo lá lotado, meio Maracanã, Flamengo, Fla-Flu no domingo, lotado, abre-se as portas, os cristãos entram, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Abrem-se as portas, os leões saem e começam a estraçalhar os ossos daqueles leões vorazes com fome, e aqueles homens, Deus abençoe, Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem. Conversão de coração. Isso é uma situação extrema. Ontem a gente estava lá no culto da Reforma e o pastor ele contou um exemplo lá, que agora, 2020, 2021, que lá numa igreja, lá na região do Talibã, estavam lá adorando a Deus, e aí entrou a milícia do Talibã com armas assim, e aí o menino olhou para o pai e falou assim: pai, não vamos parar de adorar a Deus não, hein? Nós não vamos sair daqui, mas nós não vamos negar Jesus. O que isso faz? A morte de uma criança, a morte de uma pessoa que está adorando a Deus,
transforma ele, se não ele, as pessoas próximas a ele, mais próximas, mais parecidas com Cristo. Você entende como o conceito da ingratidão ele é profundo? Porque se a gente não consegue agradecer a Deus pelas coisas boas da nossa vida, o que seria de você sem esse óculos hoje, se eu não tivesse condições de ter esse óculos? Será que você ia conseguir enxergar e ler e fazer as coisas? Nós não agradecemos. Estava calor, tomou água, nós agradecemos pelo ventilador, pela luz, nós agradecemos. Se nós não conseguimos agradecer pelas coisas boas, como agradecer pelas ruins? Como que Deus ele vai transformar essa carne pecaminosa em algo semelhante a Cristo, se nós que somos filhos, que somos salvos, que temos o próprio Deus morando dentro do nosso coração, nós não somos gratos? Será que o não reconhecimento da gratidão é não ver também que a transitoriedade da vida, não ver a transitoriedade da vida? É transitório. Sim, porque nós achamos que a nossa vida é aqui, mas nós podemos esperar isso, Sebastião, de quem? De quem não conhece a Deus. Mas nós sabemos que tem uma vida eterna. Quando você fechar os olhos aqui na terra, você acorda na glória, acabou. Não tem conversa, não tem purgatório. Nós estamos falando em vida eterna, não é os nossos parcos 40, 50, 60, 70 anos nessa terra. Ei, bake-off, hein? Ei, bake-off, hein? Exatamente, você foi na lata. Bake-off, hein? Bake-off mesmo. Hã? Bake-off. Espero que tenha sido ótimo o bake-off ontem, para você não ouvir a voz do Senhor em troca do bake-off. Então, nós olhamos para essa vida como se fosse algo eterno, e não é eterno. Pode ser que você não passe esse dia vivo. E o que vai acontecer com você? Será que você vai abrir os olhos diante de Deus no sentido da glória ou no sentido do inferno? O verso 28 que nós lemos afirma que para os que amam a Deus todas as coisas concorrerão para o bem. Isso significa que Deus induz todas as coisas a concorrerem para o bem, pois essas circunstâncias não ocorrem sozinhas para o bem, elas ocorrem para o mal, porque o mundo jaz no maligno. Então, um servo de Deus que tem o seu carro furtado, o que Deus vai fazer com isso? Concorrer para o bem. E para o ímpio, desespero, mal-estar, ira. Nós temos que entender que eu não vou ficar feliz se roubar meu carro, mas eu estou feliz que Deus está no controle daquilo. E alguma coisa vai acontecer para que eu seja melhor. Eu tenho feito um curso financeiro e o professor ali sempre fala: seja 1% melhor a cada dia. Será que uma perda financeira para você, que vai te redundar num benefício maior, não é melhor? Se, por exemplo, você perdeu um bem de 10 e você vai ganhar alguma coisa de 50, de 100 ou de 1000, será que não vale a pena? E quando nós falamos em vida eterna, será que não vale muito mais a pena? Será que, como o Sebastião falou, a transitoriedade da nossa vida, ela é suficiente para tirar a nossa paz? Pastor, e assim, o seu crescimento com Deus às vezes é gradativo, né? Porque... Às vezes não, sempre. Não, então, é gradativo, porque Deus quer te dar um crescimento e uma caminhada cada vez mais profunda com Ele, uma intimidade cada vez maior. E Paulo, ele foi aprendendo a estar contente, cada vez mais o contentamento dele com Deus foi crescendo, e as experiências, a intimidade dele com Deus, né? E ele foi, as experiências dele, a intimidade dele com Deus foi crescendo. E você foi vendo o sofrimento dele, tudo que ele foi passando, cada
cada sofrimento, cada experiência, mas as pessoas não querem sofrer, né? Ninguém quer, nem Paulo. Então, mas assim, tudo que ele foi passando, naufrágio, as coisas que ele foi apanhando, então, assim, mas quem quer passar pelo que Paulo passou, né? Então, assim, quem está disposto a passar pelas experiências que Paulo passou, né? Ninguém, assim, então... Quem cresce, como você cresce? Você cresce na abundância espiritualmente? Você cresce na abundância ou você cresce na dificuldade? Na dificuldade. É interessante que Jesus Cristo, depois de ter sido batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Não que Jesus Cristo tivesse algum crescimento espiritual apenas, não é isso. Mas ele estava mostrando para a gente que, da mesma maneira que Jesus Cristo ele foi levado para o deserto para ser tentado, você também vai. Talvez o seu deserto seja um deserto emocional, pode ser um deserto de saúde, um deserto de saúde. Tem lá tantos desertos. Cada um de nós tem desertos. E esses desertos, eles não vêm do diabo, vêm de Deus. E o que Deus está fazendo com isso? Ele está concorrendo para que você seja o quê? Mais semelhante a Cristo. No momento dói. Mas se a gente começar a firmar o nosso coração, não na dificuldade, mas no Deus que está permitindo aquela dificuldade, o nosso entendimento ele começa a mudar. E sendo sustentado pelo Espírito. Sempre. E isso é uma característica do cristão. Então hoje nós estamos com uma gasolina R$7. Nós estávamos voltando lá do culto da Reforma ontem, passamos na frente de um posto do BR, estava quanto? 8,38. 8,38. Tudo coopera. O que Deus quer com isso? Eu não vou me alegrar porque a gasolina está 8,38, mas eu vou me alegrar porque o dono da gasolina, que deixou chegar 8,38, ele está no controle, ele está fazendo alguma coisa. Não quer dizer que nós não temos que fazer a nossa parte, não tem nada disso. Não é para você ficar sentadinho e falar assim, Deus está no controle, eu não vou fazer nada. Não é isso. Está nas suas mãos, faça algo. Não está, confia. Efésios ele fala, depois de ter feito tudo, acalma. Espera que Deus vai fazer a parte dele. Amém, queridos? Amém. Vamos para o nosso intervalo de 15 minutos. Não se disperse, não se distraia, não vai mexer no cimento lá da laje. Eu falo que a minha esposa gosta. Aí ela sempre pede para me falar do cimento de encher a laje. Não sei porque que ela gosta, mas eu tenho que agradar a minha esposa, né? Daqui a 15 minutos nós retornamos para a glória, honra e louvor do santo nome do Senhor, com um pouco mais de ingratidão para você. Deus te abençoe.